a palavra de imediato. Muito bem, então, muito boa tarde a todos. Temos hoje mais uma Smart Discussion, na linha daquelas que temos vindo a fazer desde há 4 anos. Portanto, na próxima semana vamos celebrar 4 anos já em aulas. O tempo passa, de facto, a pandemia já foi há 4 anos, não parece. E, portanto, hoje temos esta sessão. Lembrar só que as duas próximas sessões que vamos ter nas duas próximas semanas vão ser sessões muito especiais. Uma vai ser na próxima quarta-feira com o professor Larry Diamond, da Stanford University, que nos vai falar sobre a democracia em Portugal. Portanto, ele é um especialista em democracia e, portanto, esteve já em Portugal muitas vezes no Instituto de Estudos Políticos da Católica e vai nos brindar com uma reflexão muito oportuna sobre aquilo que é hoje o estado da arte da democracia em termos do globo, mas também fazendo uma referência a Portugal. E depois, na outra semana, a seguir, no dia 11, no contexto de um outro ciclo que estamos a fazer na área dos 30 anos do relatório Porter, vamos ter connosco o professor Christian Kettles, que é professor em Harvard e fez parte da equipa de Michael Porter há 30 anos, que fez o relatório e também nos vai falar sobre a competição em Portugal. Mas pronto, voltando ao dia 2, que é o que nos aqui, é um grande prazer reunir duas pessoas que eu pessoalmente admiro muito e que têm sido, de facto, pessoas fantásticas no contributo que têm dado para a discussão daquilo que são os desafios da nossa sociedade e economia. Eles estiveram juntos há mais ou menos um ano em Coimbra, numa sessão que fizemos do Sharing Knowledge, e foi também uma sessão que abordou este tema da governance. Na altura o grupo foi mais pequeno, por questões óbvias, mas achámos que era interessante agora alargar isto a outras pessoas e, portanto, é com muito gosto que temos aqui connosco a professora Ana Freitas, professora catedrática da Universidade de Coimbra, já teve muitas funções, tem atualmente muitas funções, portanto, é complicado estar agora a enumerá-las todas. Talvez por um caso de chamar a mim, chamar aqui aquilo que é a minha ligação à cidade do Porto, de dar nota daquilo que é a ligação que ela tem hoje a Serralves, e que acho que é de facto algo que de facto também ela introduziu recentemente no seu currículo, na sua função, e que dá também alguma notoriedade, mas é uma pessoa extremamente conhecida e tem feito trabalhos a nível da Comissão Europeia e de outros fóruns muito importantes. E, portanto, é um grato prazer tê-la aqui e agradeço imenso à Helena, eu sei que ela está em Veneza, mas os meios digitais permitem-nos hoje estar em contacto de forma permanente. O João Manuel Rato é uma pessoa que eu também aprecio há muitos anos, temos o grato prazer de sermos benfiquistas e, portanto, estamos confiantes que esta onda negativa que o nosso clube tem tido vai rapidamente ser ultrapassada, não é, João? Mas é uma pessoa que tem feito um percurso fantástico em termos internacionais, esteve na Goldman Sachs, foi presidente do GCP, foi presidente do Banco do CTT, tem atualmente funções também de alta responsabilidade em entidades internacionais, é o presidente do Instituto Corporate Governance, e é nesse contexto que está aqui hoje. E, portanto, como habitualmente vamos ter dois momentos, primeiro, cada um deles irá falar cerca de 15 minutos, e depois temos uma open discussion que eu tentarei moderar para ver se criamos aqui algum contexto. Combinámos que o João, até por questões que têm a ver com o tema, irá iniciar a sua intervenção, depois passamos à Helena e depois temos a discussão. Muito obrigado a ambos e a todos, e a palavra é tua, João. Obrigado. Muito obrigado, Jaime. Mais uma vez, obrigado por este convite. Tivemos juntos há um ano naquele belíssimo Colégio da Trindade em Coimbra. Foi uma ótima sessão e nessa discussão que também contou comigo e com a Helena, hão de se lembrar quem esteve lá que eu falei do tema, do enquadro, por onde vou começar agora o tema, não é? Do enquadramento por onde eu vou começar agora o tema. Falei nessa altura também, relembrei o artigo do Milton Friedman, como não podia deixar de ser, eu sou doutorado na Universidade de Chicago, não é? E portanto não podia deixar de trazer o Milton Friedman, apesar de hoje em dia estar bastante mais fora de moda do que na altura em que eu lá estive. Mas gostava de relembrar o artigo de 1970 do Milton Friedman, em que ele dizia que, no fundo, a melhor forma de criar valor para a sociedade era criar valor para o acionista. Não é? E a lógica que ele tinha, que ele apresentava nesse artigo que ele escreveu no jornal, mas que era o reflexo de uma research académica que ele tinha vindo a produzir e que, no fundo, foi a base do corporate governance depois, durante ainda uns quantos anos. A lógica era que, no fundo, se a empresa ou os acionistas tinham outros objetivos sociais, ambientais, a melhor forma de os defender através da empresa era maximizar os dividendos que essa empresa distribui e com esses dividendos utilizar esses dividendos para
afetar esses recursos às causas em que eles acreditavam, não é? Quanto mais dividendos eles tivessem, mais recursos recebiam e mais recursos poderiam alocar às suas preocupações ambientais ou às suas preocupações sociais e mais poderiam ter para distribuir às instituições que defendessem esses objetivos. Este modelo, como têm lido, está de alguma forma ultrapassado e há duas questões duas questões que eu penso que também já falei na altura, que fazem com que ele esteja ultrapassado. Primeiro, a questão que se põe é que muitas das decisões que as empresas tomam, que afetam, por exemplo, o ambiente, não é? Vou focando no ambiente, temos aqui a Helena, são decisões que são irreversíveis. Ou seja, o carbono que é enviado para a atmosfera com as tecnologias que se conhecem hoje em dia não é recapturável e, portanto, tem efeitos irreversíveis. E, nesse sentido, aumentar os dividendos e para depois usar os dividendos para reverter essas ações não é possível. Portanto, essa é uma das questões, não é? Que é o Hart e Zingales também, os Zingales de Chicago, o Hart de Harvard também, no paper deles, dão um exemplo que eu também já dei da última vez, da questão de usarem de hormonas nos frangos, não é? De alguma forma, essa decisão de aumentar as hormonas nos frangos e essas hormonas poderem ter efeitos cancerígenos, quem comer esses frangos sofre o efeito, e esse efeito não é reversível. Em boa parte não é reversível. E essa é uma das questões. A segunda questão é que apareceu uma nova geração de acionistas, os millennials, que agora têm poupanças e que, como acionistas, não lhes interessa somente o lucro. Interessa-lhes também que as empresas tragam outras dimensões para cima da mesa. E esses acionistas dão, de alguma forma, um mandato às grandes gestoras de fundos para que os seus interesses sejam defendidos. E isso também já há muita evidência que estes novos acionistas estão cada vez mais ativos e têm cada vez mais recursos, porque foram acumulando poupanças ao longo do tempo e, nesse sentido, estão cada vez mais ativos. Agora, a grande limitação que existe aqui desta nova forma de o que se chama de alguma forma stakeholderism, ou seja, a empresa não estar só a aumentar o lucro, não estar só, se não estiver só alinhada com os acionistas, voltamos ao problema inicial da corporate governance, não é? A corporate governance, de alguma forma, pretende responder ao desalinhamento natural que pode existir entre a gestão e os acionistas. Não é? E, portanto, se nós entregamos à gestão, puramente à gestão, os objetivos sociais e ambientais, não é? Mais uma vez voltamos ao problema de base da corporate governance, que é o que se faz se a gestão começar a tomar decisões com justificações ambientais ou com justificações sociais que, no fundo, desvia recursos da empresa ou diminui os dividendos que são distribuídos pelos acionistas para causas que não dizem nada aos acionistas. E, portanto, voltamos ao problema inicial da corporate governance. Portanto, daí essa é uma limitação a estas novas questões que se põem do excesso de stakeholderism. E o que eu gostaria, o tema que eu preparei para ilustrar alguns destes problemas que se põem, tem a ver com o que se passou no OpenAI. A OpenAI foi uma empresa que era uma entidade com fins não lucrativos, cujo objetivo era desenvolver a inteligência artificial para o benefício de longo prazo da humanidade, não é? E que foi fundada pelo Sam Altman e pelo
e pelo Elon Musk. O problema que se pôs muito rapidamente, não é? Por um lado, se o objetivo era desenvolver a inteligência artificial de uma forma que fosse consistente com o bem-estar a longo prazo da humanidade, era preciso, de alguma forma, tentar limitar, não é? E restringir de alguma forma o seu desenvolvimento, de forma a que esse desenvolvimento não tenha os tais efeitos nocivos, os tais efeitos irreversíveis na sociedade, não é? Ou chegarmos a um ponto de desenvolvimento da inteligência artificial em que de alguma forma ela esteja fora de controle e tenha efeitos nocivos na humanidade que já seriam de alguma forma irreversíveis. Mas por outro lado, para desenvolver os novos modelos de inteligência artificial eram precisos recursos imensos recursos financeiros, e daí a necessidade de ir buscar capital. Portanto, entramos aqui num caso típico em que precisamos de montar uma governance, não é? Em que, se por um lado queremos defender a humanidade dos efeitos nocivos e irreversíveis da inteligência artificial, por outro lado, os acionistas também, os novos acionistas só vão injetar capital neste projeto se de alguma forma tirarem benefícios privados dessa, ou pelo menos há uma parte dos benefícios privados desse investimento. Não é? E, portanto, como é que foi então organizado o corporate governance do corporate AI? De alguma maneira, foi criado um corporate governance novo que é de alguma forma confuso e, vamos ver mais aqui um bocadinho mais à frente, falhou. Não é? O que é que temos aqui? Temos aqui que a OpenAI decidiu manter a empresa como uma empresa sem fins lucrativos, não é? Que reporta a um conselho, chamemos-lhe conselho de administração ou conselho de supervisão, que controla no fundo a empresa e cujos membros não respondem senão ou perante esse objetivo fiduciário de defender a sociedade ou de garantir que a sociedade que a OpenAI está a desenvolver um sistema de inteligência artificial que beneficia a humanidade no médio e longo prazo. Mas se por outro lado, para responder à necessidade de trazer investidores privados para injetar capital neste projeto, o que se fez foi que, por baixo da empresa sem fins lucrativos, criou-se uma empresa com fins lucrativos, em que esse capital entra e que, de alguma forma, passa a ter receitas privadas. Ou seja, parte do desenvolvimento, dos desenvolvimentos que vão sendo obtidos, vão sendo comercializados e os benefícios dessa comercialização, dentro de um certo limite, até a um certo montante, são distribuídos pelos trabalhadores da OpenAI e pelos acionistas, e o que sobra disso é para os desenvolvimentos com fins sociais, não é? Da tecnologia. O problema é que esta empresa com fins lucrativos reporta a empresa sem fins lucrativos, que depende somente de um board que só, no fundo, só se respondia a si própria. E esse board que está a olhar de forma fiduciária para o desenvolvimento da inteligência artificial, de forma a que este traga benefícios de médio e longo prazo para a humanidade, a certa altura, este board, este conselho de administração, chamemos assim, ou conselho de supervisão, este board, o Board of Directors, começou a ter problemas de relação com o CEO da OpenAI, ou seja, começou a desconfiar que o CEO da OpenAI não lhe estava a transmitir toda a informação e que, portanto, eles não conseguiam aferir a 100% que os desenvolvimentos que estavam a ocorrer não tenham efeitos nocivos
para a humanidade. Ou seja, eu parece-me que alguns dos membros do board, e até li uns artigos na altura de alguns deles, estavam bastante assustados com a velocidade com que os desenvolvimentos estavam a ocorrer e achavam, por outro lado, que não estavam a monitorizar suficientemente bem porque não tinham toda a informação necessária. Então, a certa altura, decidiram demitir, que era uma das coisas que podiam fazer, o CEO da OpenAI. Quando aconteceu essa admissão do CEO, o grande acionista da entidade privada, que tinha alguns, que era a Microsoft, não é? Que tinha alguns desenvolvimentos que estavam a ser feitos na OpenAI para fins privados que iriam ser vendidos à Microsoft. Pois há aqui outras questões que podem ser levantadas do ponto de vista da governance, que tem a ver com conflitos de interesse e etc., e quem é que controlava essas questões, mas entrou de alguma forma em pânico, porque não sabia de nada. No fundo, eles eram acionistas da sociedade com fins lucrativos, mas não sabiam o que se passava ao nível do board, e o board não respondia perante eles. Então, o que eles fizeram foi ofereceram lugares num novo laboratório dentro da Microsoft para o CEO da OpenAI e o chairman também do OpenAI, que os dois foram demitidos do board e iriam para lá. O que aconteceu foi que, em resposta a isso, a maior parte dos trabalhadores, muitos trabalhadores, escreveram uma carta e também queriam ir com eles. Portanto, o board, com esta decisão, no fundo, de alguma forma, esteve à beira de destruir todo o valor que foi criado na empresa e, portanto, teve à beira de colapsar. Qual foi a solução para este problema? A solução para este problema foi o board acabou por se demitir quase todo, só ficou um membro do board, nomeou-se um novo board e ficou de se rever a governance. Mas o que ficou claro foi que este board, que não respondia de maneira nenhuma aos acionistas da sociedade com fins lucrativos, está por baixo da sociedade sem fins lucrativos, não funcionou, não é? O que é que pode funcionar em alternativa? O que pode funcionar em alternativa, há alternativas no mercado, por exemplo, há uma empresa que se chama Anthropic, e o que eles fizeram foi constituir um board em que, à medida que os modelos de inteligência artificial são desenvolvidos, eles têm um trust, e esse trust tem só especialistas na matéria, especialistas em segurança, em inteligência artificial, em políticas públicas, em ética geral, em empreendedorismo social. E esse trust, à medida que a empresa se vai desenvolvendo, vai nomeando cada vez mais administradores não executivos para esse board. Agora, o que acontece é que o board, a certa altura, vai ter uma maioria de não executivos que vêm desse trust, ou seja, que supostamente deveriam velar porque o desenvolvimento do produto fosse um desenvolvimento de produto que levasse em consideração os benefícios de longo prazo para a humanidade, ou seja, levassem a empresa a desenvolver produtos que não criem esses tais danos irreversíveis, sociais irreversíveis, e portanto o board vai a certa altura ter uma maioria desses board members, mas não pode demitir a equipa executiva sem consultar os acionistas. Portanto, há aqui foi construída uma forma de equilibrar os interesses dos acionistas e os tais interesses sociais de médio e longo prazo, e portanto de equilibrar, e dessa maneira os acionistas que metem lá o dinheiro estão de alguma forma mais defendidos e não ficam na situação que aconteceu no OpenAI, em que a Microsoft investiu mais ou menos 13 bilhões de dólares, o que não é longe do valor que nós vamos receber agora no PRR, e que se arriscava a ver esse dinheiro todo desaparecer, ou quase todo desaparecer pelo buraco da agulha. Eu trouxe este caso aqui porque é um caso que ilustra, de alguma forma, a importância da governance para equilibrar
estes objetivos que nem sempre são coincidentes, não é? O objetivo em certas situações, não só defender o direito dos acionistas, porque os acionistas é que vão lá investir, e com certeza que a Microsoft não teria investido os 13 bis se achasse, se tivesse medido bem o risco que estava a tomar daquela empresa, o OpenAI, implodir, não é? E, portanto, para garantir que há acionistas e que os acionistas estão interessados em investir nestes projetos, e ao mesmo tempo haver um mínimo de controle, do chamado controle social sobre estes tipos de projetos, de forma a garantir que eles defendem os interesses da humanidade a médio e longo prazo. E, mais uma vez, escolhi a inteligência artificial porque neste momento é um terreno onde estas questões estão muito quentes e onde se joga, onde está muito em jogo, e não vou falar muito mais porque já vejo o Jaime Não, está a tudo abanar bem. mais a cabeça dos últimos 2, 3 minutos, portanto eu Está falei tudo ótimo. 17 Estamos minutos ou controlados. 18 minutos, sim. Muito bem. Então, passamos à Helena, João, e depois entramos na discussão. Claro que sim. Claro que sim. E muito obrigado por esta excelente intervenção e, sobretudo, pelos casos prático que foi aqui trazido. Helena, uma versão e uma Bem, dimensão diferente obrigada da a nossa, ouvir então. mas Eu que, peço obviamente, desculpa pela. complementará. Estão a ouvir? Estão, sim, sim. Estamos a ouvir perfeitamente. Peço desculpa, ótimo. A Não sei ouvir se e a ver. Muito bem. ótimo, porque o auricular não está a funcionar, mas o que consigo, que me conseguem ouvir assim, espero que sim. Eu, ainda bem que, portanto, agradeço muito ao João também a ter iniciado e ter, no fundo, aqui suscitado também o tema, e de facto este tema, enfim, da minha, tendo por base o meu ponto de partida, podia ter várias Naturalmente. abordagens, não é? E por isso eu também tinha essa dúvida. Mas já agora houve um aspecto que o João mencionou ainda no início, antes da questão da problemática da inteligência artificial, que talvez seja um bom ponto de partida. A certa altura ele disse, no princípio, propósito das hormonas dos frangos, não é? Um, e não sei se tem ideia, portanto, de facto, nós temos hoje uma sociedade que pode não perceber ou não perceber a verdadeira dimensão da destruição da biodiversidade ou mesmo da questão climática e o seu impacto verdadeiramente sobre o seu bem-estar, mas há uma área que é absolutamente crítica e que vai ser cada vez mais crítica nessa percepção, que é de facto o sistema alimentar. O sistema alimentar é muitíssimo transformador nesta perspectiva, vale talvez a pena considerá-lo, porque, enfim, como esta questão em concreto, quando ele dizia, quando falamos das hormonas do frango, nas hormonas em todo o nível, não sei se tem ideia, mas nós, de facto, utilizamos de uma forma, sobretudo a agricultura industrial ou a aquacultura industrial, utiliza de uma forma absolutamente avassaladora, portanto, de facto, hormonas para fazer, sobretudo, portanto, uma produção que tem em vista, de facto, a biomassa, portanto, e sobretudo a produção intensiva, não é? E por isso recorre até para salvaguardar, até para combater problemas também de saúde nesses sistemas intensivos, utiliza muito, exatamente, recorre alguns aditivos, e não sei se tem ideia, mas isto a propósito dos antibióticos, nós, cerca de 70% dos antibióticos que nós produzimos, que a ciência produz, são exatamente para esta área, para o sistema, para a agricultura. Não são para nós humanos, utilizamos cerca de 30%. 70% são para sobretudo para a produção agropecuária. O que significa, nós estamos cada vez mais a tentar produzir novos antibióticos todos os anos, é um desafio tremendo para a ciência, estamos aliás com grande preocupação, porque estamos a ter, como já ouviram todos falar, das superbactérias e, portanto, de facto, situações hospitalares em que as pessoas, de facto, entram bem ou entram menos, enfim, não entram tão mal assim, mas acabam por sair e às vezes até nem saem porque têm, de facto, porque esta é uma questão cada vez mais problemática até no ambiente hospitalar. E é realmente hoje um desafio muito grande para a ciência, é a procura de novos antibióticos. E em grande medida isto resulta deste excesso
portanto, de antibióticos que temos no sistema, claro, que entram nas cadeias alimentares, que entram de várias formas, e, portanto, há uma exposição crescente da vida, portanto, a estas, e é uma dificuldade cada vez maior em encontrarmos soluções terapêuticas para ultrapassar, simplesmente porque estamos muito expostos, e, portanto, digamos, isto é um sistema alimentar que construímos nos últimos 70 anos, basicamente, e que tem não há dúvida que procurou dar resposta enfim, à quantidade de pessoas, portanto, enfim, triplicamos basicamente enfim, a população humana, e portanto tivemos que dar resposta, e realmente, enfim, nessa medida pode dizer-se, grosso modo, que isto foi, digamos, conseguido, embora todos sabemos com enormes discrepâncias e desigualdades, portanto, mas foi esse o propósito, mas claramente hoje o que estamos a assistir, não é? Mas neste processo, nós basicamente esquecemos que há um conjunto muito vasto das chamadas externalidades, ou pelo menos da forma como nós produzimos, que teve impactos enormes, entre os quais aproveitando agora a introdução do João, para mencionar, porque estamos muito longe de saber este tipo de coisas, mas que são, de facto, consequências muito diretas da forma como temos produzido. E agora estamos a assistir, no quadro europeu, a uma contestação grande dos agricultores europeus, portanto, isto não vai parar, porque evidentemente que o que está a acontecer é que, digamos, a legislação europeia está a procurar integrar as tais, lá está, mas isto, enfim, não queria ficar demasiado presa aqui, mas é um tema que nós vamos ter inevitavelmente que falar. Bem, E vai ser um tema cada vez mais relevante, porque não há volta a dar, nós vamos mesmo ter que subir o custo dos bens alimentares, porque eles vão ter que incorporar não só este impacto agora, digamos, de regeneração daquilo que foi o custo, digamos, para o bem público destas externalidades, e, portanto, isto, de alguma forma, vai ter que entrar enfim, na nossa compreensão coletiva, não é? Porque, e vamos ter, evidentemente, mas isso, eu penso que isso também poderá ter algum sucesso, sobretudo se houver apoios públicos numa primeira fase de transição, porque as pessoas percebem hoje de uma forma muito clara que de uma boa alimentação depende da sua saúde. Portanto, as pessoas querem viver mais tempo, mas querem viver bem e saudáveis. E, portanto, o sistema alimentar é crítico para que assim seja. E, portanto, isto são variáveis que eventualmente nos permitirão ajudar digamos, a aceitar esta transição, porque de facto o sistema alimentar tem diretamente a ver com o nosso bem-estar, pelo menos temos essa percepção muito clara de que o nosso bem-estar depende dessa. Agora, tudo o que está a montante disso, por exemplo, perceber que eu só tenho produção, só tenho bens, por exemplo, eu só terei no caso, vamos passar isto para Portugal, não é? Nós temos, por exemplo, um setor frutícola, portanto, temos um hortofrutícola e frutícola pujante, temos condições cada vez mais. Isto depois já sai do sistema agrícola, não quero ficar aqui, mas percebemos que essa produção, se houver perda de produção por razões climáticas, isso é qualquer coisa que percebemos bem, se tivermos menos chuva, não é? Por via dos novos cenários climáticos, percebemos que vamos ter menor produtividade e, portanto, consequentemente, menor produção agrícola, dificilmente conseguiremos compensar ao nível da perda que temos, mas se o dissermos que 80% das espécies de interesse agrícola têm que ser polinizadas, precisam de polinizadores, e, portanto, precisam de um serviço do ecossistema, isso provavelmente nem todos tenderemos a equacionar, mas não há dúvida que estas questões vão ter que entrar realmente na forma como equacionamos, portanto, enfim, genericamente a governance, né? Mas eu não queria orientar muito para o sistema alimentar, foi só um pouco aproveitando, aproveitar um exemplo prático. só um exemplo, exatamente, um exemplo porque, de facto, as consequências
deste sistema, portanto, e em particular nesta área, portanto, na produção, na produção de antibióticos e o que isso hoje vai significar e a dificuldade que a ciência está a ter. Nós agora, em vez de, nós antigamente, enfim, há 30, 40 anos tínhamos antibióticos para 20 anos, agora temos para menos de 5 anos, temos para 2, 3 anos e, portanto, enfim, vamos, e como saberão, mais uma vez, onde é que nós vamos buscar novas ferramentas terapêuticas? É a biodiversidade, designadamente aos fungos. E, portanto, há de facto aqui era importante que percebêssemos um pouco melhor a importância destes e os impactos indiretos e diretos que estas coisas têm e que às vezes estão fora da narrativa, portanto, e não são muito conhecidas. Portanto, enfim, mas dizer com isto puxando e invocando o sistema alimentar, queria dizer que, evidentemente, que hoje as questões desta natureza e que ainda não são portanto, que a economia mainstream, portanto, ainda não incorpora, vão ser cada vez mais, digamos, presentes e de alguma forma, de uma forma ou de outra, vamos ter que as conseguir enquadrar, portanto, na nossa, na forma como equacionamos a governança, não é? Digamos assim. Mas é certo que nestes tempos ainda está muito dependente da política pública, portanto, e dos incentivos de política pública, claramente, e portanto, aqui, mas a política pública para conseguir também, portanto, ser mais, digamos, mais capaz neste domínio, também precisa muito do apoio dos cidadãos, portanto, e de modelos de governança que também não existem no quadro da política pública, portanto, a nossa administração ainda é própria, portanto, muito vertical, portanto, estamos com uma enorme incapacidade de reflexão e de incorporação destes novos desafios, portanto, ainda muito focada portanto, naquilo que é um planeamento clássico, portanto, ainda não tem o nível de interdisciplinaridade até que estes novos desafios exigem e, portanto, nós precisaríamos hoje, de facto, de uma administração pública muito mais arrojada, portanto, muito mais capacitada e, portanto, com uma certa, digamos, com uma agilidade de governance que neste momento não temos. Isto é preocupante porque também não tenho dificuldade em perceber que, evidentemente, que eu sou das pessoas que entende que não teremos capacidade de transformar a situação que temos a este nível, portanto, o quadro ambiental, a meu ver, vai ser claramente determinante do nosso futuro, portanto, as questões de facto dos recursos naturais, do clima, portanto, vão ser determinantes e mais, têm, a meu ver, a capacidade de ter uma capacidade transformadora que vai muito além disto, portanto, a capacidade de facto, de trazermos a agenda do bem comum para o universo da política pública e com ela também das próprias empresas, portanto, como o João mencionava, portanto, aqueles aspectos que tipicamente não são cada vez mais, portanto, há a capacidade dos próprios shareholders, não é, de perceberem que não é só o lucro, portanto, o benefício, há vários outros benefícios que podem ser, que não têm que ser individuais, portanto, que tem que de facto também, e estou convencida que as empresas têm já essa capacidade, portanto, grande parte das empresas já tem essa capacidade e tem esse apelo até por parte dos seus acionistas, portanto, isso é um processo, mas era cada vez mais importante, de facto, uma sintonia entre, de facto, enfim, o seu privado e público, e, portanto, esta sintonização é muito importante, e ela está longe ainda da sua, digamos, da sua eficácia, não é? Portanto, mas o que me parece absolutamente essencial é que, enfim, desde logo, as autoridades financeiras, os governos, portanto, de facto, devem, de facto, começar rapidamente e de uma forma muito proativa a categorizar, digamos assim, as atividades empresariais que têm impacto
prejudicial no clima e na biodiversidade. Portanto, isto é a primeira das prioridades. Portanto, acho que isto temos que fazer, isto é, estou a tentar não ir muito para a questão da política pública, tenho alguma tendência a ir porque parece-me que não vamos, que é essencial, é crítico que a administração também faça esse caminho de transformação, enfim, e temos muita dificuldade de facto em fazer, mas penso que é determinante e que é orientador também do que pode vir, mas aquilo que eu tenho assistido na área ambiental é, pelo contrário, cada vez mais são as companhias, são as empresas que estão a fazer, que estão a dar esse sinal muito mais, estão a ter um sinal muito mais capaz, muito mais arrojado do que propriamente, de facto, o quadro de política pública. Apesar de alguma legislação que tem saído, ainda esta semana, anteontem saiu uma legislação europeia que é muito, não pensei que foi a lei do restauro da natureza, portanto é uma legislação muito potente, e muito interessante, não sei até que ponto é que vai ser, mas é verdade que ela é uma agenda muito relevante, mas é preciso que de facto ela tenha, depois consiga também ser muito mais contaminante também do universo das empresas. Pronto, mas eu tenho medo de estar aqui a ser mas dizer, então vou tentar simplificar e dizer que, do meu ponto de vista, aquilo que no quadro de uma governança empresarial, portanto, mais corporativa, penso que é muito importante começarmos a categorizar proativamente as atividades empresariais com impacto mais prejudicial, portanto, no clima e na biodiversidade, sendo que, evidentemente, que o mais preocupante, penso que se o conseguíssemos fazer, penso eu, prioritário, é o impacto que tem a nossa, na deflorestação tropical, portanto, nos grandes sistemas tropicais, é absolutamente imperioso, do ponto de vista global, conseguirmos, de facto, manter, para travar a desflorestação. Eu penso que há hoje isso é absolutamente prioritário. É preciso que os governos e as entidades reguladoras, portanto, identifiquem também onde estão os riscos sistémicos, em que a perda dos recursos naturais representa para o sistema financeiro. Penso que já há também muitas entidades que estão a trabalhar ativamente neste domínio, portanto, inclusivamente a identificar a capacidade dos países e a força dos países em função, de facto, desta área, não é? Que implica, de facto, a capacidade de identificar, portanto, esses riscos. Eu diria que também é preciso que conseguirmos incorporar no universo das empresas, de facto, um compromisso global para salvaguardar a natureza, não é? Portanto, e aí como é que é transformar os modelos de negócio, os processos de produção, de facto, com esta leitura. Não é fácil, mas eu penso que vai ser uma questão estratégica. Eu diria que há umas 4 ou 5 formas de o fazermos, de facto, é tornarmos a conservação da biodiversidade um negócio de todas as empresas, portanto era muito importante que isto comece, que entre, de facto, a incentivarmos as pequenas e médias empresas, portanto, juntamente com as grandes corporações, a adotarem medidas de conservação da natureza, portanto, os recursos naturais. Os recursos naturais são, de facto, que são tremendamente importantes na perspectiva também da própria regeneração societal, portanto, esta capacidade que tivermos. Portanto, é preciso dar à biodiversidade um palco central no discurso da sustentabilidade corporativa, portanto, isto é tremendamente importante. Porque enquanto estivermos, digamos, nos net zero, no túnel do carbono, como se costuma dizer, e a 2050 perdemos de vista o essencial é o agora, não é? E o agora é, de facto, termos a capacidade, ao nível das corporações e na sustentabilidade corporativa, colocar, de facto, a biodiversidade aí, corrigir, portanto, essa visão do túnel de carbono na sustentabilidade corporativa, que está muito prisioneira dessa ideia, portanto, a questão climática
tornou-nos um bocadinho condicionados não é bem, porque nós temos de facto que descarbonizar as economias e temos que de facto ir por aí, mas é absolutamente essencial trazermos a natureza, de facto, também para a prioridade da sustentabilidade e responsabilidade das empresas, de facto, pelos impactos da biodiversidade em toda a cadeia, portanto, de abastecimento. Isto é muito complexo, eu sei, bem sei, portanto, e até nem sequer temos eventualmente conhecimento nem para isso, e é aí onde me parece que o próprio Estado também tem muita dificuldade, e por isso o ideal era que isto fosse feito em sintonia, conseguíssemos realmente começar a trabalhar mais ativamente. Portanto, o domínio da sustentabilidade podia de facto ser uma agenda comum, portanto, uma agenda de trabalho conjunto, porque não é fácil para ninguém, portanto, é um tema muito complexo, não é fácil. Mas vai ter que passar por aqui, portanto, a cultura organizacional também tem que ser amiga da biodiversidade, não é? Portanto, não há razão nenhuma para que não seja assim. Portanto, não estamos a perder valor, não é? Nenhuma empresa perde valor por ser amiga da biodiversidade, não é? Por ter esse princípio, não é? Na sua matriz. E depois perceber como é que o pode fazer. Mas qualquer entidade, qualquer organização, de facto, o pode fazer e tornar os seus colaboradores até campeões da biodiversidade, não é? Portanto, é uma. Porque, de facto, a relação com a natureza é a relação indispensável à regeneração e à mudança, de facto, não é? E não põe nada em causa, de facto, não põe mesmo em causa, mesmo quando fazemos as grandes opções estratégicas, se a fizermos de uma forma amiga da natureza, da biodiversidade, é com certeza uma opção mais resiliente portanto, e capaz de se traduzir de facto num sucesso no longo prazo. Isto implica, claro, certificações, avaliar práticas amigas da biodiversidade. É claro, enfim, que numa primeira fase isto é absolutamente voluntário, portanto não tenho nenhuma expectativa, qualquer expectativa, evidentemente que existam aqui, digamos, uma imposição regulamentar, não é, para que seja assim. Mas eu penso que é o grande salto que nós neste momento temos a dar, porque já começamos a incorporar a ideia, e bem, de facto, da questão climática, e portanto esse é um processo em que a própria política pública Muito bem. já consegue dar sinais, já consegue, mas no capítulo, de facto, da natureza, dos recursos naturais, da biodiversidade, nós ainda não estamos a fazê-lo, e este momento é crítico, porque a questão do sistema alimentar vai agora entrar em conflito direto com isto. E é um erro, não há aqui conflito nenhum, porque quando nós estamos a assistir no quadro europeu, quando percebemos que já, por via da questão climática, não só, quer dizer, é uma questão de racionalidade. Nós estamos já a ter uma redução muito substancial, por exemplo, na produção de cereais, não é? Evidentemente que eu não tenho qualquer expectativa que consiga produzir uma tipologia de cereais, mesmo na Europa, que seja competitiva com países como a Ucrânia ou países como, enfim, como na grande região da América Latina, não é? Portanto, é impossível. Nós não temos. Eu já estou, se calhar, a alongar um bocadinho, peço desculpa. Mas, de facto, é um momento muito crítico para trazer a sustentabilidade, para a sustentabilidade corporativa, de facto, o domínio da natureza, portanto, dos recursos naturais, porque isto vai ser crítico a vários níveis, nas conflitualidades que estão a emergir, e que as questões da água, as questões também da expansão das soluções energéticas, etc., vão conflituar, vamos ter cada vez mais conflitos com a natureza, que têm implicações tremendas também portanto, quanto mais depressa nós introduzirmos, de facto, na governança, portanto, de facto, uma matriz amiga da biodiversidade, e mais facilmente conseguiremos as melhores soluções, de facto, para uma agenda, enfim, de construção pacífica daquilo que vai ser uma inevitabilidade, que é, de facto, a transformação da sociedade para uma civilização ecológica. Muito bem. Helena, muito bem, muito obrigada por esta análise complementar. Acho que foi muito complementar à intervenção mais clássica de governance que o João nos deu, mas muito interessante e muito oportuno. Eu vou pedir ao Dr. Carlos Costa, que como é sabido foi governador de Portugal e nos há honra estar aqui presente, para nos fazer também aqui uma pequena nota de testemunho e de algum comentário. Dr. Carlos Costa, é um gosto tê-lo aqui connosco, está bem? Obrigado, obrigado. Estão-me a ouvir?
Perfeitamente. Estamos sim. Perfeitamente. Bom, eu gostaria de começar por felicitar pela iniciativa e felicitar os dois intervenientes pelas avenidas que abriram, que são complementares, mas que põem problemas muito delicados. A primeira questão é esta, é que quando se fala de governança de uma unidade empresarial, nós temos que ter consciência que há dois níveis de questões que se colocam. O primeiro nível de questão tem a ver com a existência de stakeholders em torno dessa unidade que podiam ter e deveriam ter uma palavra e deviam estar presentes nas decisões dessa unidade, em aspectos que têm a ver fundamentalmente com a sustentabilidade dessa unidade, isto é, com a arbitragem entre curto e longo prazo, e esses stakeholders são os stakeholders que, através das discussões do ESG, se tenta trazer para a mesa da discussão da governança das empresas. Mas depois é preciso ter em consideração que há stakeholders que estão fora da mesa, que nunca conseguirão estar à mesa e que não podem estar à mesa ou pela sua natureza ou até pela sua territorialidade. Isto tem a ver basicamente com o seguinte: há externalidades negativas que decisões de uma empresa têm sobre a sua continuidade, sua sobrevivência e sobre os seus trabalhadores e sobre os seus criadores, que podem ser contempladas através da governação da própria empresa, e há externalidades negativas e positivas que a empresa nunca conseguirá ter em conta se não houver um contexto em que opera, onde essas externalidades negativas e positivas sejam devidamente tidas em conta. E a única forma de ter em conta as externalidades positivas ou negativas das empresas é através do preço, e era esse o grande objetivo, por exemplo, da fixação de um preço para o carbono, e a segunda, através de regras. E a questão das regras tem a ver basicamente com ter em consideração as externalidades negativas do ponto de vista da aceitação da atividade da instituição em causa, a empresa, e simultaneamente dar a possibilidade à empresa de recuperar o ganho que transmite à sociedade através das externalidades positivas que gera. A questão que se coloca depois neste plano é dupla. Aqui há externalidades positivas e negativas que podem ser contidas dentro do território, e há externalidades positivas e negativas que não podem ser contidas ou geridas dentro do território. E o que significa que a eficácia da decisão do soberano, nesse caso, é muito limitada, o que implica necessariamente um sistema de cooperação ou um sistema de neutralização. E esta é a questão central com a qual nós estamos confrontados. Nós não podemos, de forma nenhuma, assegurar quer a segurança sanitária, quer a sustentabilidade ambiental, se não tivermos forma de assegurar que as empresas que respeitam as regras em causa continuam no mercado. Isto é, se nós não combatermos o free riding. E a combate do free riding é essencial para que se mantenha, eu diria, as boas práticas que nós queremos preconizar. O que significa que há uma questão vital neste momento no quadro da União Europeia, que é saber se queremos dar o passo até ao ponto de utilizar as tarifas aduaneiras para além, obviamente, do quadro legal e normativo, como fator de compensação. Não tem sentido, por exemplo, estabelecermos uma taxa de carbono e, simultaneamente, não fazermos a compensação da desvantagem da taxa de carbono nas fronteiras da União Europeia. Não tem sentido, por exemplo, estabelecermos, e aliás é isso que os agricultores começam a verificar, estabelecermos regras em termos de utilização de aditivos químicos e depois não fazer a aplicação dessas regras nas fronteiras. O que significa que a grande questão que se coloca e que põe a professora Helena Freitas é de saber se as autoridades públicas têm a capacidade
para desenhar um modelo de regulação que permita integrar as externalidades positivas no modelo de exploração das empresas e, simultaneamente, neutralizar o free riding por parte de concorrentes vindos de mercados exteriores. É esta a questão central que se coloca-se no carbono, mas coloca-se em todas as outras áreas. Sabemos o que é que aconteceu, por exemplo, relativamente à produção geneticamente modificada. Sabemos o que aconteceu relativamente à pressão americana. E sabemos também que é uma ilusão pensar que se vai conseguir uma cooperação internacional que garanta uma homogeneização de práticas. O que nós sabemos em termos do mercado europeu é que nós temos um mercado muito importante que pode impor regras no momento da importação, ao mesmo tempo que cria, por essa via, espaço de rentabilização das melhores práticas, quer ambientais, quer sanitárias ou sociais, que a parte social até também entra. O que significa que vamos ter que rever, eu não queria alongar-me porque não sou eu orador, mas teremos necessariamente Sim, mas o seu comentário também é sempre importante. Teremos necessariamente que rever o quadro, uma, duas, ou teremos que pôr em causa a OMC, e nomeadamente as regras que presidem à obrigação de manutenção de mercados abertos, ou rever no quadro da OMC as obrigações dos parceiros relativamente a questões que são questões de interesse público e têm a ver com essas externalidades negativas. Eu sinceramente, não estou muito otimista por enquanto relativamente à OMC. Eu não fui capaz de criar sequer o grupo de gestão de conflitos, portanto, o que continua inativo por oposição de alguns dos participantes, mas tenho uma expectativa grande de que sejamos capazes, enquanto grande mercado a nível mundial, criar normas e aplicar as normas através quer da aplicação dessas normas na produção, quer através da neutralização do free riding que pode resultar das importações. E essa é a questão vital, isto é, não vale a pena vir censurar uma prática de produção se por acaso o free riding acontece. Não vale a pena pensar que as entidades empresariais vão endogeneizar práticas que implicam endogeneizar externalidades negativas, se por acaso os concorrentes não estão sujeitos às mesmas práticas. Esta é a questão central que se vai colocar no quadro da União Europeia quando se discutir o alargamento a leste, que já se está a colocar, porque vamos ter que exigir que as regras sociais, ambientais e sanitárias se apliquem de forma idêntica, porque só nesse quadro é que de facto há um jogo competitivo, de concorrência, que pode ser entregue à lógica empresarial da maximização do lucro, e vamos ter simultaneamente que colocar os Estados Unidos perante a sua responsabilidade neste domínio. É evidente que vamos deparar com uma grande dificuldade com o grupo constituído pela Austrália, Brasil, Argentina e Canadá, que são países desenvolvidos com grande importância, e depois vamos ter que deparar com as grandes dificuldades dos países menos desenvolvidos, que vão naturalmente argumentar que nós estamos a criar obstáculos ao seu desenvolvimento. Mas aí não podemos ser condescendentes. Uma coisa é abrir o mercado, outra coisa é aceitar o free riding, que põe em causa uma, duas, ou a sustentabilidade do modelo de produção europeu com as regras que nós fixamos, ou as próprias regras, porque não é possível duas coisas. Isto é, nós temos um quadro sanitário, um quadro social e um quadro, eu diria, de preocupações ambientais que só pode ser perseguido se por acaso
impusermos a todos os que são nossos fornecedores essas mesmas regras. Não há outra hipótese. E, simultaneamente, obviamente, impor aos nossos produtores essas regras. Esta é uma dimensão, eu a concluo já, esta é uma dimensão de governança, que é uma dimensão de governança coletiva, não é governança ao nível das entidades, eu diria das entidades económicas singulares. Há uma outra dimensão que é importante e que tem que ser tida em conta, que são as dimensões relativas ao facto de só é possível assegurar que as entidades singulares atuam de acordo com os stakeholders envolvidos, se for possível assegurar que a máxima representação dos stakeholders em torno dessa instituição. E, por exemplo, uma das questões mais importantes que se coloca é, por exemplo, a opção, ou melhor, o dilema curto prazo e longo prazo. No dilema curto prazo e longo prazo, naturalmente, o que vai acontecer é que há um esquecimento das externalidades negativas e as externalidades positivas, essas nunca são tidas em conta, porque a comunidade também não as tem. Portanto, em suma, o que estamos perante é um problema de organização social num dado território, organização política num dado território, organização económica de um dado território e a sua viabilidade. E a sua viabilidade num contexto em que não há garantia de homogeneização só se faz com neutralização de práticas que não estejam de acordo com os nossos objetivos. Ou porque anulamos a vantagem-preço que resulta de não obediência a essas práticas, ou porque pura e simplesmente proibimos o acesso ao mercado de produtos que não satisfaçam esses requisitos. E esse é o poder que temos, enquanto europeus, por ter o maior mercado a nível mundial. Muito bem. Dr. Carlos Costa, muito obrigado. João e Helena, se calhar juntava mais um ou dois comentários breves que eu vou pedir e assim fazemos aqui uma ronda. O pessoal Beto Castro, quer fazer algum comentário? Está aqui connosco também? Ou alguma questão? Sim, eu só tenho duas questões muito breves, porque este tema que o Carlos Costa agora levantou, acho que justifica uma outra sessão. Certo. Porque há aqui um perigo de... ele põe a questão muito bem, mas há aqui um perigo de nós, como é que é dizer, criarmos uma bolha dos países mais avançados, e há aqui um problema de compensação dos países que estão que estão em vias de desenvolvimento ou que estão mais atrasados. Mas isso, portanto, era uma outra questão que é relevante, não é? Porque são um bocadinho mais gente do que nós aqui. Portanto, uma maneira de resolver isto era eliminar aí uns 3 mil milhões de pessoas e a coisa resolvia-se mais facilmente. Mas a minha questão era mais para o João Moreira Rato, e que é uma coisa que é querida ao IPCG, que é em que medida é que, para além do desenho do modelo de corporate governance, digamos, a escolha dos não executivos e, digamos, o conjunto a sua formação, o conjunto de competências que eles têm, não pode ser ou não é decisiva, portanto, para resolver algumas das questões que ele identificou naqueles dois exemplos. Era só isso. Muito bem. Mandela Alegria também é uma pessoa que tem tido funções nesta área do corporate governance e afins. Quer também colocar alguma questão para passar aos oradores de imediato? Obrigado, Jaime. Eu ouvi com muita atenção as intervenções feitas até agora e realmente tinha aqui algumas questões que não queria neste momento de qualquer maneira, pois... Mas ponham uma ou duas, não sejam muitas por causa do tempo, mas uma ou duas pode pôr à vontade. Efetivamente, a senhora professora Ana Freitas falou numa questão que para mim, efetivamente, é muito importante e que ela referiu como havendo uma falta de agilidade da governação no que respeita à resolução destes problemas. Eu acho que há aqui uma situação entre, digamos, uma certa dificuldade, pescadinha de rabo na boca, porque se está a exigir aos modelos à teorização dos modelos de governação resposta para todos os problemas que a sociedade enfrenta.
E, efetivamente, se formos ver, esta teorização não tem mais de 20, 25 anos. Portanto, não está capacitada para poder ser ela própria a enquadrar as soluções para estas questões. E eu preocupa-me porque, efetivamente, quando em 2018 o IPCG publicou o seu primeiro código de governo, eu lembro-me que essa questão foi colocada, não há nenhum artigo nem nenhum capítulo que se diga à sustentabilidade. E discutimos isso profundamente e chegámos à conclusão que não estávamos ainda preparados para integrar no modelo de governação, eu não gosto de governança, no modelo de governação, temas que estão tão difíceis de enquadrar como a sustentabilidade e outros que têm. E, no entanto, o que eu vejo agora é que aquilo que foi, digamos, o alicerce do Código de Governo, que era a flexibilidade, a autorregulação, o comply or explain, está neste momento a ser estatizado. A futura Corporate Sustainability Due Diligence Directive é uma coisa que está a causar o maior temor às organizações. O volume de informação que vai ter que lhes ser exigido, eu sei que as empresas estão atemorizadas pelos custos e encargos que esta situação está a suscitar. Inclusivamente a criação de uma chamada Rede Europeia de Autoridades de Supervisão, que é outra questão que me preocupa, porque isto significa efetivamente que vai sair da esfera das empresas toda a regulação do problema da governação. E, portanto, é algo que deixa de perder a flexibilidade, a adaptabilidade, que as empresas possam efetivamente optar entre comply or explain, tudo aquilo que eram, digamos, os nossos critérios e requisitos que na altura tanto carinho tivemos por elas e que lutámos. Muito bem. Passamos agora então aos nossos oradores. João, talvez começando por ti, depois passamos à professora Helena Freitas, está bem? Sim, não, eu acho que todos estes temas são O Dr. Carlos Costa fez aqui uma verdadeira apelação, mas pronto, se quiseres também comentar. Não, mas são bastante interessantes. A primeira questão, eu já vou lá ao que disse o Dr. Carlos Costa. Eu estou habituado a tratá-lo por seu governador, vai-me custar um bocado agora tratá-lo pelo Dr. Carlos Costa. Estava a pensar nisso agora mesmo, que não me sai facilmente, mas pronto, mas Não, o João, trato por Carlos, senão não posso tratar por João. Tivemos muitas interações, não é, em que eu tratava por seu governador, é-me difícil, mas pronto, vou fazer um esforço. E acho que a primeira questão e ligando ao que a Helena também disse antes, não podemos esquecer que, apesar de tudo o que eu disse, a origem da OpenAI é uma origem altamente bem intencionada, em que temos dois tipos com muito sucesso e muito ricos, não é? O Elon Musk e o Altman e outros, mas que decidiram usar uma boa parte do dinheiro que fizeram para desenvolver inteligência artificial com o objetivo de beneficiar a humanidade. Essa era, ao princípio, a ideia. Daí eles terem um board constituído por pessoas de negócio, mas também por entidades ligadas à ética e à tecnologia, o desenvolvimento tecnológico e ética, e esse tipo de questões. Portanto, no fundo, a intenção original era boa, e isso também se pode provavelmente aplicar em muitas questões de biodiversidade, não é? Agora, por trás disso, porque é que a Microsoft entrou na OpenAI? Porque achou que in-house, dentro da Microsoft, não ia conseguir desenvolver, não tinha este espírito e, portanto, não ia conseguir, não tinha a mesma liberdade de espírito que lhe permitisse desenvolver a inteligência artificial de uma forma tão eficaz e, portanto, achou que, porque a Microsoft é uma organização muito grande, não tem a flexibilidade que teria uma organização destas, e, portanto, eles acharam que era mais eficaz pegarem em desenvolvimentos que ocorressem fora, mesmo numa organização sem fins lucrativos. Mas pronto, depois a questão, o produto desenvolveu-se de tal maneira rápido que ultrapassou todas estas boas intenções, como nós já vimos. A outra questão, e aqui eu fazendo o tal esforço e voltando ao que disse o Carlos Costa, eu acho que é importante pensar que a governance não substitui a regulação, não é? Portanto, pensar que a governance substitui a regulação é uma forma de desresponsabilizar os nossos governos, não é?
os governos são eleitos, não é? Democraticamente, representam a população e têm que decidir, de certa maneira, como, de alguma forma, por exemplo, a introdução ou não do imposto de carbono, resolver e lidar com estes problemas das externalidades. A corporate governance empresarial, ao nível da empresa, vai ser sempre imperfeita a lidar com este tipo de problemas e, portanto, aqui o que disse o Carlos Costa, acho que faz todo o sentido, porque há vida para além da corporate governance empresarial. Agora, há uma tendência grande, vejo uma tendência grande dos governos a mandarem para cima da empresa responsabilidades que na realidade são suas. Não é? Porque é muito mais difícil lidar com isto diretamente ao nível governamental e depois ter os gilets jaunes na rua e etc. Os vários tipos de protestos que podem vir a ter. E isso então, antes de ir ao que disse também o Alberto Castro, voltando ao que disse o Manuel Alegria, eu acho que mais do que uma questão de estatização, há uma questão de politização, que é preciso também, que eu acho que é preciso evitar. E nós até nesta última revisão do código tentámos evitar isso, porque havia algumas pressões para, de alguma forma, introduzir a política pela porta do cavalo, que era também o que o Milton Friedman, de alguma forma, temia, quando escreveu o artigo em 1970, não é? Que é de alguma maneira politizar a corporate governance, em vez do comply and explain, ter um código que, por exemplo, uma das medidas que eu me lembro que se falava era recomendar às empresas fixarem limites para a remuneração do mais remunerado versus o menos remunerado. Enfim, isto para mim, quanto a mim, na minha perspectiva, é tentar politizar o Código Corporate Governance e fazer política pela porta do cavalo, e a política faz-se no Parlamento. Mais uma vez, a política em si tem uma relação muito próxima com a governance, porque a governance tem a ver com representatividade, não é? E a política também. E onde está a representação da população e onde se tomam essas decisões é no Parlamento. Se o Parlamento decidir que faz sentido limitar a diferença entre os que ganham mais e os que ganham menos, é aí que se tomam essas decisões. Portanto, eu nesse aspecto estou mais ou menos em linha com o que disse Manuel Alegria e enquanto eu estiver no IPCG vou sempre defender que a corporate governance não deve ser politizada dessa forma. Em relação ao que disse o Alberto Castro, acho que também é muito importante, ou seja, é muito importante estabelecer quando se escolhem estes independentes, estabelecer ex ante, antes de qualquer outra, antes de mais, os critérios de que se precisa para estes não independentes. Ou seja, é muito importante, quando se está antes de se escolher os independentes, ter bem estabelecido qual é o perfil que se quer, não é? Isso é muito, muito importante, e esse perfil ser transparente e estar bem estabelecido e ser bem discutido, porque senão os tais objetivos que estamos a falar são muito difíceis de cumprir. Por exemplo, e voltando um bocadinho ao que se falou também aqui, e a Helena também falou isso, no fundo, do setor empresarial do Estado, por exemplo, imagine-se que numa empresa, eu agora estou aqui a entrar por domínios e hoje não está cá o José Furtado, mas por exemplo que é as Águas de Portugal, não é? Por acaso o José Furtado é para estar, mas hoje tem a cerimónia dos 30 anos da empresa e portanto acabou por não poder estar. Manda cumprimentos. Mas quer dizer, no fundo as Águas de Portugal, as Águas de Portugal, de alguma forma, e eu acho que ele de alguma forma tentou fazer isso, faz sentido é uma empresa onde faz sentido existirem provavelmente independentes que representam de alguma forma a expertise, lá está, no setor da distribuição de água, da questão dos ecossistemas, o que seja, não é? Portanto, faz todo o sentido à cabeça, não é? Se se tem para a empresa objetivos para além dos objetivos empresariais estabelecidos, que se vá buscar independentes que possam encaixar bem nesses objetivos. E para isso é preciso que o perfil
esteja bem fixada à partida. E muitas empresas no setor empresarial do Estado beneficiariam de certeza muito de ter independentes com perfis determinados, exatamente com vista a se conseguir que sigam objetivos que sejam objetivos ambientais ou objetivos sociais ou o que seja. Muito bem. Helena, Eu vou ser breve, que já é muito tarde, mas eu sim, queria sim, nós aproveitar vamos ficar o aqui que o João disse a propósito da. É uma questão, é muito importante o que ele disse a propósito da inteligência artificial e de ser na origem uma agenda positiva, portanto, uma agenda construída, digamos, em favor, em benefício da humanidade, em benefício coletivo. E esse também é um princípio que eu acredito que está subjacente a toda à prática científica, portanto, à inovação, e, portanto, eu penso que a agenda científica é, por natureza, uma agenda de compromisso social, e, portanto, a priori, eu penso que esse é sempre o desígnio. E era neste sentido que eu mencionei a questão da agilidade do Estado, mas já vou de qualquer maneira. O Estado, o que está a acontecer é que a comunidade científica hoje, claramente, isto é também muito importante, a comunidade científica hoje está de uma forma cada vez mais convergente a trabalhar em função de uma agenda de sustentabilidade, de facto. Há cada vez mais, portanto, das engenharias, das ciências das humanidades, das ciências sociais, das ciências naturais, de facto, um entendimento de que é absolutamente urgente, de facto, termos uma agenda e produzirmos conhecimento que seja útil à agenda da sustentabilidade. E, portanto, isso que está a acontecer é muitíssimo importante. E aí era nesse sentido que o Estado, infelizmente, não tem a agilidade, digamos, e é o que se passou com a agenda de inteligência artificial, não é? Para rapidamente montar exatamente todos os instrumentos necessários a torná-la verdadeiramente positiva e útil, não é? Portanto, e por isso é que depois vamos, hoje, enfim, vemos com grande preocupação o que é que pode acontecer ou não, mas eu continuo a pensar que no final, enfim, haverá, da mesma maneira, podemos falar da biotecnologia e falar um pouco, e dizer um pouco também, falar um pouco sobre isto, falando dos organismos geneticamente modificados, falou o governador Carlos, que também é o governador, para mim também é o governador, será sempre, também mencionou o Dr. Carlos Costa e bem, portanto, essa questão. Portanto, e já agora, o Dr. Carlos Costa também disse e bem, portanto, a questão do contexto territorial e a necessidade também de simultaneamente termos aqui, portanto, ao mesmo tempo que impomos digamos, um conjunto de regulamentos que queremos que façam a mudança, de facto, é muito importante que neutralizemos o que vem de fora, portanto, desse contexto territorial. Eu desejaria que na agenda ambiental fôssemos capazes de ir um bocadinho mais longe do que isso e que, de facto, assumíssemos que a agenda ambiental é verdadeiramente uma agenda universal e transformadora, portanto, do coletivo, é uma agenda de paz, é uma agenda de paz. É isso que ela, um dia, espero eu, será entendida assim e teremos a capacidade para as tais, como dizia o Dr. Alberto Castro, não é? Para as tais iniciativas de compensação e sermos realmente capazes também, evidentemente, que para além de conseguirmos, evidentemente, enfim, na transição, neutralizar essas situações que põem em causa os regulamentos que instituímos internamente, sem dúvida, mas era absolutamente prioritário conseguirmos, de facto, ter capacidade também de ir além e de capacitar-nos esses países que também têm que fazer connosco a transição energética e a transição ecológica, pronto, mas isso é outra questão que eu não... Queria só terminar, a propósito desta questão, de facto, do Estado e da politização, vou ao encontro do que disse o João, de facto, o risco de politização, de facto, esse risco claramente existe, mas também não podemos ser ingênuos, de facto, porque também penso que nós estamos cada vez mais a entrar em riscos sistémicos da segurança nacional, portanto, de questões que de facto põem em causa o interesse público, o interesse coletivo, portanto é também por isso que há aqui verdadeiramente um risco de uma lógica diferente na forma como se posiciona o Estado, espero que não seja, que a dependência que temos também de uma sociedade com maior nível de literacia, portanto, e melhor preparada também
para responder a estes problemas tarda em chegar, e por isso esse risco de politização existe, mas também é certo que hoje o Estado tem uma responsabilidade acrescida, portanto, a política pública hoje tem uma responsabilidade acrescida, de facto, de garantir uma segurança, portanto, de curto, médio prazo, não é? Que não existia, portanto, isto hoje é real. Portanto, a questão da segurança alimentar, a questão do acesso à água, portanto, são realmente as questões ambientais hoje, são questões cada vez que se aproximam, digamos, de riscos que não tínhamos anteriormente. E, portanto, é natural que exista hoje que seja assim, que haja uma transformação da própria, do modelo de governação e de posicionamento do Estado face a estes problemas, e, portanto, que chama a si, eu espero que não, o que eu desejo não é isto, eu desejo é que consigamos mesmo ter uma agenda, digamos, de partilha entre, digamos, as empresas, de facto, e o Estado, uma partilha que passa exatamente também pela presença cada vez maior do cidadão, num lado e no outro, de um cidadão responsável, de um cidadão que quer ser cúmplice neste processo, seja ele um acionista de uma empresa, não é? Seja ele um cidadão comum, não é? Portanto, nós temos que ser cada vez mais também cidadãos responsáveis e comprometidos com uma agenda que é uma agenda que nos garante um futuro coletivo, não é? Por isso, estes equilíbrios, enfim, os desequilíbrios acontecerão ao mesmo tempo que os equilíbrios, mas o que eu desejo realmente é que consigamos, em conjunto, fazer o caminho da sustentabilidade, que eu penso que é aquele que nos compromete a todos. Muito bem, pronto, são 7h20, a Helena está em Veneza, já está com 8h20, mas queria agradecer a ambos as Hoje vou comer uma pizza, hoje vou comer uma pizza. Exatamente. Agradecer também ao Dr. Carlos Costa a mobilidade ter estado connosco, e obviamente é sempre um gosto tê-lo connosco, até pela sua experiência e saber. Agradecer a todos e continuaremos nas próximas semanas com outras questões. Boa estadia em Veneza, Helena. Obrigada, Continuação de bom Jaime. trabalho, João, Obrigada a e todos. uma boa semana para todos, está bem? Obrigado a todos. obrigado, Deus, obrigado. obrigado. Interessante, muito obrigado. Muito Obrigado. obrigado pela atenção. Deus, obrigado. Com licença. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado e vamos despedir então. Todos. Boa noite, obrigado. Com licença.